Boa noite a todos. Boa noite a todos. Somos o casal Dalton e Vera, temos 3 filhos e este ano comemoramos bodas de prata. Atuamos há 10 anos na pastoral familiar, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Trabalhamos no início com casais em segunda união e depois assumimos a coordenação da pastoral, onde seguimos até 2019. Nós estamos muito felizes em participar dessa Semana Nacional da Família, dessa forma, mesmo apesar de ser à distância, né? Especialmente esse ano, a gente está vivendo o distanciamento físico, mas a gente pode estar muito próximo também, porque nós estamos aqui falando da nossa casa para vocês que estão aí na casa de vocês. Isso já nos leva ao lema deste ano: eu e minha casa serviremos ao Senhor? E o tema proposto para nós falarmos hoje é família e matrimônio. A importância da família é inquestionável. Nenhuma sociedade, instituição ou pessoa considera que a família seja algo pouco importante. Já com o matrimônio, há controvérsias. O casamento vem mudando ao longo dos tempos. E não que isso seja uma coisa ruim. A gente pode até considerar que boas mudanças vêm ocorrendo. Afinal de contas, hoje todo mundo pode escolher quando se casar e com quem se casar. Para a Igreja Católica, entretanto, o matrimônio continua sendo um sacramento, algo de extrema importância para dar início a uma família. E para a pastoral, o que representa o matrimônio? Bom, nós pertencemos à pastoral familiar, né, da paróquia Nossa Senhora das Dores. E uma das funções da pastoral familiar é justamente preparar noivos para o casamento. É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito gostosa que a gente faz. Porque, na verdade, nós podemos fazer reflexões muito importantes para o jovem casal, para quem está iniciando a sua vida a dois, e acerca da realidade do casamento. E a gente busca muitas vezes, nesse contato com os noivos, até antecipar algumas situações, alguns problemas que todos os jovens casais enfrentam, inclusive os casais que têm mais tempo também de jornada, como a gente. Esse preparo a gente busca fazer de uma forma muito honesta e muito digna. Por que eu estou dizendo isso? Honesta porque nós passamos a compreender que é por um respeito muito grande à liberdade de escolha das pessoas que a igreja faz esse trabalho, que a igreja proporciona esse trabalho. Então, não é um simples protocolo, é realmente uma questão de cuidado. Bom, quando a gente fala então com noivos cheios de ansiedade, a gente percebe e entende que muitas coisas vão passar, muitas coisas talvez não vão assim fixar naquele momento. E por que não? Porque na verdade a gente que é um casal e quem está, vivendo essa experiência do matrimônio sabe que casamento é dia a dia, é rotina, e que os problemas vão surgir nessa rotina. Todos os casais enfrentam isso. Mas é muito interessante, é muito proveitoso quando você percebe que aquele problema que surgiu foi trabalhado lá atrás, que você foi preparado para enfrentar muitas vezes, mesmo que de uma forma teórica, você foi informado, você foi preparado para aquela situação. Imagine na nossa vida se a gente conseguisse estar preparado para todos os problemas, para tudo que vier, que a gente pudesse imaginar o que a gente vai enfrentar de problema. Como exemplo agora, imagina se a gente conseguisse prever
anos antes, né, outros anos, o que seria o ano de 2020. A realidade é que não conseguimos ter todas as respostas e muitas vezes trocamos o pneu do carro e ele está andando, mas isso pode ser facilitado se tivermos com quem contar, uma verdadeira parceria. Claro, os problemas, eles podem, às vezes eles são enormes na nossa cabeça, e quando a gente conta para alguém, quando a gente divide com alguém, ele, de repente, ele pode até encolher, né? A pessoa pode ver com outros olhos, e nessa conversa o problema pode até diminuir. Bom, a gente trouxe aqui e ficou imaginando algumas situações que a gente pudesse compartilhar com vocês e que pudesse assim minimizar situações do dia a dia que costumam atrapalhar os relacionamentos, os casamentos, e algumas situações que possam fortalecer o casal. Bom, primeiro a gente precisa deixar claro que não existe uma fórmula perfeita para um casamento ideal, não é? Se ela existisse, se existisse essa fórmula, casamentos não terminariam. E essa não é a realidade, que a gente sabe, né? A gente precisa ter muitos pés no chão nessa hora e entender que muitas vezes a gente vai para um casamento achando que é um conto de fadas e que tudo de ruim acontece com os outros, mas com a gente não vai acontecer. A gente pode também ser levado a acreditar que num relacionamento só basta amor, mas a realidade não é essa, a gente sabe disso. Tanto é verdade que muitos problemas concretos acabam minando o amor. E também outros casamentos acabam com o amor, mesmo com o amor. Às vezes não é possível mais conviver, fica muito difícil. Apesar do amor, às vezes manter esse casamento é difícil. Bom, eu quero trazer para vocês um exemplo nosso, né? Um exemplo da nossa vida. No nosso caso, uma ajuda muito importante, de fato mesmo, uma ajuda concreta, tem sido participar dos grupos que a gente participa ativamente na igreja. A gente participou e participa de 3 grupos da igreja já. Nós entramos com o ECC, participamos da Pastoral Familiar hoje, participamos da Fraternidade Magnífica. E isso tem sido para nós uma questão de sobrevivência muito importante, de fortalecer e de sobreviver, tanto como um indivíduo, uma pessoa, como casal e como família. Porque participando de um grupo, a gente se fortalece muito. A gente percebe que os outros casais, outras famílias, também passam por situações iguais à nossa. E a gente se ajuda bastante por causa disso. Como eu falei, se eu acho que o meu problema é enorme, de repente eu converso com ele e o meu problema passa a ser um pouquinho menor. Muitas vezes, quando a gente está em grupo e a gente discute esses problemas, a gente vê que praticamente quase todos têm os mesmos problemas. Então, não que eu precise falar da minha vida para todo mundo, mas assim, basta a gente ficar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, que isso ajuda muito. E essa é uma situação que já traz a gente para o lema da Semana da Família desse ano, que é justamente eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso vale para todos? Não necessariamente. Os documentos da igreja nos orientam a sermos igrejas domésticas e por isso nos dão algumas diretrizes. Cultivar essa espiritualidade dentro de casa, através da oração individual, ou casal ou em família. Educar os filhos na fé e participar de sua evangelização, o que não significa apenas matriculá-los na catequese. Bom, na nossa casa, o que funciona muito
é o concreto. Então a gente pensa assim que o nosso exemplo, ele vale bastante. A gente espera que vale bastante, né? Quer dizer, os nossos filhos entenderem que a gente doa esse tempo, né? Que a gente participa de trabalhos voluntários e que a gente busca muito compreender também que existem outras realidades, que existem realidades das outras famílias dentro da pastoral. A gente busca ajudar dessa forma. Então, é muito importante que eles vejam o que a gente, essa doação que a gente faz de tempo. Uma das coisas mais difíceis hoje é justamente conseguir tempo para isso. Então, essa disponibilidade de se colocar, né, a serviço voluntário e também buscar todo dia não julgar aquilo que a gente está entendendo, aquilo que as realidades que a gente se defronta. Essa é uma das partes mais difíceis nesse relacionamento com os filhos. Sabe por quê? Porque ela precisa de uma vivência concreta. Então não é só o que eu falo, mas é aquilo que eu estou vivenciando. Eles estão observando isso, com certeza. Bom, a gente imaginou também, levantou aqui algumas coisas que podem atrapalhar bastante, né? A vida hoje, a vida no matrimônio. Uma das coisas, não colocamos, tem muitas coisas, né? Só de pensar assim, nas individualidades, no tempo que se passa em redes sociais, mas a gente nem vai colocar tudo isso. A gente pensou assim em coisas que são muito importantes, um pouco de foco. Por exemplo, desrespeito. Pensar que alguém, que entre o casal, alguém está sendo desrespeitado, principalmente na sua individualidade, né? Ela precisa ser preservada e respeitada. Pensar muitas vezes que a pessoa que contribui de uma forma majoritariamente financeiramente na família, que muitas vezes ela se sente mais poderosa e acaba colocando a outra num patamar abaixo. Isso é uma coisa que a gente acha que atrapalha bastante também. Pensar também se alguém está sendo sobrecarregado em casa. Nesse momento que a gente está vivendo dentro das nossas casas, quem pode estar trabalhando em casa hoje, está vivendo uma situação muito complicada, porque a impressão que dá é que trabalhar em casa trabalhar em casa nunca teve um grande valor, né? A gente sabe disso. E agora trabalhar dentro de casa está sendo uma grande cilada muitas vezes, porque está misturando uma quantidade de trabalho que se tinha um tempo para fazer, um local para se fazer, ele veio para dentro de casa o trabalho, misturou com o trabalho da casa, misturou muitas vezes com questão de filhos que você tem que dar atenção. Então, a gente está vivendo um momento delicado, um momento que pode estar trazendo muitas desavenças dentro de casa. Então, é muito importante entender que se alguém está sendo sobrecarregado, e a gente sabe que uma grande parte, né, das famílias sobrecarrega as mulheres com esses trabalhos, principalmente quando tem crianças pequenas. Então, isso é uma questão que a gente precisa entender. A gente precisa entender também que a casa é responsabilidade de todos que moram nela, tá? E não só de uma pessoa, não só da mãe, não só da mulher. Precisamos lembrar ainda das diversas realidades que as famílias estão enfrentando nesse momento. Aumento de violência doméstica, alcoolismo, desemprego, falta de aparelhos e tecnologias para os filhos acompanharem as aulas remotas, pais que precisam sair para trabalhar e não tem quem deixar seus filhos,
pois as escolas estão fechadas. A realidade se impõe de forma cruel e muitos casamentos estão se desfazendo. Nesse momento, o que a gente pode dizer, né, para quem está vivendo toda essa situação? E para quem sabe de quem está vivendo a situação? É preciso, às vezes, buscar ajuda, sim. É preciso manter o diálogo, buscar o diálogo sempre. E é preciso que se entenda que a gente não deve normalizar a violência de forma alguma. Bom, a gente vai fazer agora algumas perguntinhas assim para o casal, né? Vamos ver se para quem está aí em casal, nós gostaríamos de fazer uma rebobinadinha aí para vocês se questionarem, pensar um pouquinho. Vocês se lembram por qual motivo se casaram? Para um minutinho e tenta buscar lá no fundo do seu coração, na sua memória, por que você se casou. Tenta buscar, lembrar a primeira vez que você viu o seu marido, a primeira vez que você viu sua mulher. Tenta lembrar o pedido quando começou o namoro, o pedido do casamento. Tenta lembrar a troca de alianças que aconteceu no altar. Tenta lembrar do seu sim. Isso ainda faz sentido para vocês? A gente espera realmente que ainda faça sentido. Agora, se não fizer mais sentido, se não está fazendo, se não está vindo assim uma coisa boa dessas lembranças, se está ressentido um pouquinho, é hora de sentar para conversar. Essa é uma boa hora de sentar para conversar. Porque às vezes a gente vai se distanciando muito daquele namorado, daquela namorada que a gente foi. A gente vai deixando ele lá longe, vai esquecendo. Quanto gentil a gente foi, né, quando namorava, ou enquanto queria conquistar aquela pessoa. Quanto carinhosa a gente foi. O quanto proativo a gente foi, quer dizer, quanto que às vezes o namorado tentava adivinhar o desejo da namorada, a namorada tentava adivinhar o que ele queria, o que ele gostaria. Então, onde está essa pessoa? Você consegue acessar essa pessoa aí? Dá um Google aí no seu HD, o seu HD aqui ó, no coração, e busca lá na memória se você consegue ainda trazer à tona essa pessoa, esse namorado, essa namorada. Nós gostaríamos muito que essa mensagem chegasse a todas as pessoas, a todos os casais, a todas as famílias, sem imaginar qual é o tipo de família, sem encaixotar, porque na verdade a gente entende que o modelo perfeito de família, que para nós é colocado aqui, né, o modelo perfeito de família, que é a Sagrada Família, é um modelo de amor. É um modelo de amor, é um modelo de cuidado, é um modelo de respeito. Esse é o modelo perfeito de família. É um modelo que envolve laços de amor, de cuidado. A nós, como pastoral e como cristãos, cabe respeitar, acolher, apoiar, abraçar todas as famílias, desde aquela feita de uma só pessoa até aquela família estendida, como tios, avós e outras pessoas. E para os casais que têm uma longa vida matrimonial aí, e para os casais que estão comemorando bodas este ano, como nós, né, que estamos comemorando bodas de prata, a gente só deseja felicidades, muitas felicidades, mas lembrando também daquelas pessoas que se separaram, das pessoas que estão vivendo outras situações também, outra união. Desejamos também de todo o coração muitas felicidades e respeitamos muito também todas as
as histórias nós respeitamos, porque cada um tem uma história de luta e essa história nós não conhecemos, nós conhecemos praticamente a fundo só a nossa, então só nos cabe respeitar todas as histórias de casamento. Finalmente, nós queremos deixar se pudesse deixar um conselho, a gente gostaria de dizer para vocês assim: aproveitem os momentos, os momentos de alegria e os momentos de amor, mas respeito e misericórdia sempre. Esse é o nosso maior compromisso com Jesus Cristo. Pode ser que no último momento da nossa vida a gente só precise responder para Jesus se a gente amou de verdade, né? Esperamos então que a gente possa ter contribuído para uma boa reflexão, para um bom momento, né, nessa Semana Nacional da Família. Um grande abraço virtual a todos. Muito obrigada.